Olá para você que acompanha a nossa programação, veja os destaques desta quinta-feira. Perturbação do sossego na Avenida Duque de Caxias foi tema de audiência pública. Encontro debate prevenção do câncer do colo de útero e vacinação contra o HPV. A audiência pública marca o encerramento da Semana Municipal do Povo de Terreiro. Câmara Municipal recebe prefeito Marrone. Comissão do Pop Center é formada pelo Legislativo. E ainda tem os detalhes da previsão do tempo. Abrimos a edição desta quinta-feira para falar sobre a audiência pública realizada ontem no plenário da Câmara Municipal com o tema Perturbação do sossego alheio na Avenida Duque de Caxias em busca de soluções. Acompanhe. O encontro discutiu os problemas enfrentados por moradores e comerciantes da Duque de Caxias e das adjacências à principal avenida do bairro Fragata. Esse parlamento municipal está de parabéns porque cumpriu seu papel de proporcionar aos moradores de serem ouvidos pelas autoridades competentes para que possamos resolver esse grave problema que acontece na Avenida Duque de Caxias. Acredito que a audiência pública foi um sucesso porque ouvimos as pessoas, aqueles que sofrem com aquilo que está acontecendo atualmente na Duque de Caxias Redondezas, mas queremos sim apoiar, fiscalizar e cobrar todas as autoridades, somar juntos nossos esforços para que possamos, de fato, resolver esse problema e devolver a tranquilidade, a paz. E Pelotas merece dias mais justos e as pessoas viver com mais dignidade. Essa é a resposta desse parlamento e eu, como presidente, eleito pelos meus colegas da Comissão de Segurança, tenho esse dever e essa responsabilidade na segurança pública municipal. O comandante do 4º Batalhão da Brigada Militar, Tenente-Coronel Paulo Renato Scherdini, ressaltou o trabalho desenvolvido pelas forças de segurança da cidade para combater o desconforto. A Duque de Caxias é um dos locais em que a gente atua, né? Nós temos a preocupação, todos os domingos existe uma operação, né, de fiscalização, recolhimento, mas a gente tem recursos, né? E a gente tem muitos pontos da cidade para atuar. Então é importante a comunidade vir aqui, a gente ouvir a comunidade, a gente relatar para a comunidade o que estamos realizando, né? E também passar as dificuldades que existem quanto à legislação, ao recolhimento de veículos, ao recolhimento dos equipamentos, né? Quando a gente considera que aquilo é um delito, que aquilo é uma contravenção penal e para formar, né, formar toda a ocorrência, a gente precisa realmente do autor da ocorrência, da vítima, da materialidade, né, para compor um delito e fazer os encaminhamentos legais. Então, eu acho que foi um momento oportuno, né, para a gente levar isso também para a comunidade, para a gente colocar o nosso trabalho e ouvir, né, todas as reclamações da comunidade, né, e avançar nas ações, avançar nas operações. Comerciante na Avenida Duque de Caxias, Monique Soares disse que a situação é insustentável e que prejudica diretamente a atividade comercial que ela mantém. Mas a gente, como dono de lancheria lá, a gente tem os domingos, que seriam, vamos dizer, o melhor dia para nós vendermos. Não, acaba que a gente não consegue oferecer ao nosso público aquilo que a gente serve, um bom lanche, uma boa recepção ali para os clientes, porque ninguém quer sair com a sua família, com as suas crianças para Duque, para ter aquela zoeira, ter aquela música cheia de palavrão, ter todas essas coisas. E aí ter, como hoje foi citado, que precisa ter boletim, por muitas vezes a gente da lancheria liga, passa placa, passa carro, não tem autonomia nenhuma da brigada em lá, ou às vezes a brigada vai, dá uma volta e vai embora. Presente na audiência, o vereador Marcelo Bagé enfatizou que o parlamento está disponível para auxiliar na construção de medidas para minimizar os problemas. Tivemos uma excelente audiência pública, onde nós pudemos cumprir o nosso papel como representantes da população. A função do vereador é justamente ser esta ponte, né, entre a população e o poder público e as autoridades competentes para resolver o problema. E aqui nós temos um problema grave. A Avenida Duque de Caxias há muito tempo é palco das mais variadas práticas criminosas, além da perturbação do sossego público. E nossa função como parlamentares, como representantes dessas pessoas, é lutar para que elas tenham o seu
seu direito preservado. E é isso que nós tiramos de encaminhamento dessa audiência pública. Nós seguiremos cobrando o governo, trabalhando junto com as forças de segurança para que haja a resolução desse problema o mais rápido possível. O vereador Tauan Ney propôs a realização de uma audiência pública nesta sexta-feira, dia 27, às 10 horas da manhã, para discutir formas de prevenção do câncer do colo de útero e sobre a importância da vacinação contra o HPV. Acompanhe a fala do parlamentar. A pauta da oncologia, a luta contra o câncer, é a principal pauta do meu mandato. E o câncer do colo de útero, entre os mais de 100 existentes, ele é um câncer que tu consegue erradicar ele ao longo do tempo. Os estudos apontam que em 25 anos, daqui a 25 anos, a gente consegue erradicar o câncer de colo de útero, que é um câncer muito agressivo para mulheres. Como que se dá esse processo? Que é justamente com essa vacinação para meninos e meninas de 9 a 14 anos. É uma vacina única, então a gente foi no Ministério da Saúde, a gente entendeu justamente esse processo de como é que está o cenário de Pelotas no quesito de cobertura vacinal do HPV, e a gente consegue hoje identificar por escolas. Aqueles alunos de 9 a 14 anos, nas suas respectivas escolas, a gente consegue ver os índices de cobertura vacinal lá dentro daquela região. Então a gente está mirando onde é que está de fato um problema, porque a gente sabe da importância dessa conscientização e da prevenção com a vacinação para daqui a 25, 30 anos a nossa cidade poder dizer que não tem mais o câncer de colo de útero. Amanhã às 10 horas, onde se encontram inúmeras entidades e profissionais da área. Porque o nosso papel enquanto legislador, nós somos um atravessador, a gente identificou um problema e a gente está buscando as soluções. Tem muitas pessoas que vão vir de Porto Alegre, do IGCC, que é o Instituto de Governança e Controle do Câncer, é um instituto renomadíssimo no país todo, e eles estão vindo aqui amanhã justamente para trazer uma palestra, trazer os dados. O TJCC, também gostaria de fazer esse registro, que é o Todos Juntos contra o Câncer. Eles participam de um grupo de coalizão com entidades do país todo, trabalhando exclusivamente na luta contra o câncer, na prevenção e no tratamento. Então, eles estarão aqui amanhã justamente para nos ajudar nessa luta. Vamos mostrar como fica a previsão do tempo para essa semana em Pelotas. Quem nos traz as informações é o repórter William Moreira. Nesta quinta-feira é esperado chuva fraca. A temperatura fica entre 21 e 26 graus. O IMET emitiu um alerta de tempestade, então é possível que em alguns pontos seja mais intensa. Como advertência, o portal indica evitar o uso de eletrônicos enquanto estão ligados à tomada e se abrigar embaixo de árvores e estruturas fracas. Já na sexta-feira, a previsão é de apenas um céu nublado com alguns pontos de sol, com a temperatura entre 20 e 25. E no sábado, é possível que caiam chuviscos, com a mínima de 18 e a máxima de 24. E no próximo bloco você confere. Câmara recebe Fernando Marrone. A audiência pública encerra a Semana Municipal do Povo de Terreiro. Comissão do Pop Center é formada por parlamentares. Nós já voltamos, não sai daí. Sessões ordinárias, todas as terças, quartas e quintas, às 8h30 da manhã, ao vivo pela Rádio Câmara 90.7 FM e nos canais 16 da NET e 21.2 do Sinal Aberto. Dirigir alcoolizado continua a ser um problema sério. Apesar da lei seca com tolerância zero no Brasil, o Código de Trânsito brasileiro classifica essa infração como gravíssima. É punido com multa que pode chegar ao valor de R$ 2.934, mais 7 pontos na carteira, suspensão da CNH e autuação em flagrante. Uma dica Rede Câmara. O Dia Internacional da Mulher surgiu em 8 de março de 1917, em um protesto de operárias russas pela igualdade de tratamento e contra a discriminação. A luta
era justamente pela garantia de direitos trabalhistas e superação da intolerância de gênero. O conceito das mulheres era de inferior capacidade, menos capazes. A realidade avançou, mas superar desigualdades ainda é um grande desafio. Como resultado das inúmeras lutas, as mulheres garantiram espaços em funções consideradas masculinizadas, com conceitos de coisas de machos. Mas não basta estar em funções iguais. É necessário ter as mesmas garantias e, principalmente, os mesmos salários dos homens. Não é concorrência, é igualdade. As mulheres homenageadas do dia de hoje são exemplos de inspiração para aquelas que levantam a bandeira da dignidade. São vencedoras da vida. Os nomes homenageados por este parlamento mostram diversidade na origem familiar, perfil econômico, porém, possuem na sua essência a doçura e bravura de quem acorda diariamente com o objetivo de comemorar vitórias, mesmo com os obstáculos impostos pela vida. Aplausos a todas e salve as Marias de todos os credos e raças. Viva as mulheres de nosso Brasil! A sonolência ao volante mostram que 42% dos acidentes estão relacionados ao cansaço. O Código de Trânsito Brasileiro prevê punições para motoristas que permanecem ao volante por mais tempo do que o permitido. A multa a esta infração é de R$ 88 e o condutor perde 3 pontos na Carteira Nacional de Habilitação. Uma dica Rede Câmara. Voltamos com o nosso segundo bloco para falar sobre a visita do prefeito Marrone na Câmara Municipal de Pelotas para a entrega do relatório de 60 dias de governo. Acompanhe. O objetivo foi a prestação de contas das atividades realizadas pela Prefeitura nos últimos 2 meses. O prefeito, Fernando Marrone, falou da importância da transparência por parte dos gestores públicos. Nós fizemos um esforço grande para fazer um diagnóstico preciso da situação da Prefeitura, mas também do nosso plano de metas de curto, médio e longo prazo. A situação hoje da Prefeitura de Pelotas é difícil, esse ano será um ano de poucos investimentos, mas queremos projetar a redução desse déficit dos 289 milhões de reais, para que o ano de 2026 a gente possa ter um orçamento que contemple as demandas da população nas áreas das políticas públicas de assistência, de saúde, de educação, que são os grandes desafios da cidade, além da infraestrutura, evidente, que nós temos tanto as ruas pavimentadas como as ruas não pavimentadas com muita deficiência, e isso impacta na vida de todos os cidadãos. Então, apresentamos aqui à Câmara de Vereadores esse relatório bastante criterioso, e queremos enviar para a Câmara de Vereadores novos projetos que possam ajudar a redução desse déficit, principalmente o déficit de pessoal que a Prefeitura tem, salários insuficientes que nós não conseguimos nem contratar pessoas com os salários que a Prefeitura paga e ainda estamos perdendo quadros da Prefeitura de Pelotas para prefeituras da região por conta da remuneração. Então são desafios importantes que a cidade tem, mas nós vamos fazer todo o esforço para atender a cidadania de Pelotas.
O presidente da casa, Carlos Júnior, disse ser fundamental a harmonia entre os poderes, o que permite uma relação construtiva para a cidade de Pelotas. Hoje recebemos dentro do Poder Legislativo a presença do prefeito Fernando Marrone, da secretária Miriam Marrone, onde ele vem à casa, porque diz na lei orgânica que após os 60 primeiros dias úteis de trabalho do Poder Executivo, ele tem que vir ao Poder Legislativo entregar esse relatório, no qual também ele pôde se expressar na tribuna, explicando os principais pontos. A gente já recebeu esse relatório, vamos entregar para os vereadores e aonde posteriormente isso a gente convida depois o prefeito Fernando Marrone para ele vir tirar algumas dúvidas, esclarecer as dúvidas do Poder Legislativo, mostrando a importância da independência dos poderes, mas que os poderes precisam caminhar junto, porque lá na frente as pessoas precisam que os poderes caminhem junto para poder resolver os problemas da nossa cidade. Uma audiência pública vai ser realizada nesta sexta-feira, às 6h30 da tarde, proposta pelos vereadores Fernanda Miranda do PSOL e Paulo Coitinho do Cidadania, que marca o encerramento da Semana Municipal do Povo de Terreiro. Acompanhe. A Semana Municipal do Povo de Terreiro é uma lei de minha autoria, construída com o Conselho. Importante debate, nós vamos fazer uns reconhecimentos e homenagens às mulheres, suas vivências dos terreiros aqui na casa, proposta minha e da vereadora Fernanda, para que possamos ouvir as suas vivências, né? Ouvir um pouco da história da afrodescendência através da religião aqui em Pelotas. Então, estão todos convidados a participar junto conosco, que possamos fazer uma linda audiência pública no reconhecimento ao povo que tanto fez e faz por Pelotas, pela nossa Princesa do Sul. O Parlamento Pelotense formou uma comissão para discutir soluções sobre o problema enfrentado por comerciantes do Pop Center. Confira. Essa comissão é uma comissão que eu lutei para fazer. Estou lutando junto com os camelôs, porque isso é muito importante para eles realmente ter os direitos deles. Então, hoje a gente não conseguiu passar para a presidência aqui, porque a gente não teve quórum, mas eu acho que na terça-feira a gente vai conseguir aprovar e passar direto para a presidência para a gente realmente ter essa comissão aqui dentro da casa que é tão importante. O nosso Rede Câmara Notícias desta quinta-feira fica por aqui. Acompanhe mais detalhes na TV, no rádio, site da Câmara e demais plataformas digitais. Obrigado pela sua audiência e até a próxima!